Olá, paz do Senhor, tudo bem? Nesse mês de junho, a palavra sobre a qual nós estamos caminhando é ressignificando os relacionamentos. Essa é a palavra que tem nos norteado ao longo desse mês. É uma palavra que nos inspira, mas acima de tudo ela nos confronta para nos levar a novos patamares relacionais. Quando Deus criou o ser humano, certamente seus planos de relacionamento vertical, o nosso relacionamento com Ele, e os planos dele de nosso relacionamento horizontal, ou seja, o nosso relacionamento uns com os outros, eram bem maiores e melhores do que aquilo que a gente conseguiu atingir até hoje. Para o nosso bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, esses planos ainda são válidos em Jesus. Esse mês a gente já falou sobre ressignificar o relacionamento com Deus, ressignificar o relacionamento conosco, falamos de autorrelacionamento, né? Reconhecendo o amor de Deus por nós, e hoje nós vamos falar do relacionamento com o próximo, ressignificando o relacionamento com o outro. E para isso eu vou me basear em alguns versículos. O primeiro deles está em Lucas, no capítulo 8, no versículo 45, que diz assim: Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Jesus estava a caminho, ele estava a caminho de uma missão, ele estava numa missão, e de repente ali no meio da multidão, no meio do corre-corre, Jesus sentia, ele sentiu um toque especial, um toque de fé, ele sentiu que saiu o poder dele, e ele parou tudo para poder entender aquilo. Então eu queria que você guardasse isso. Jesus sentiu. O próximo texto está no versículo 50 do mesmo capítulo do Evangelho de Lucas, Lucas 8, 50. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. E o versículo começa: Mas Jesus, ouvindo isso, Jesus ouvia, ele parava para ouvir o próximo, ele ouvia a demanda alheia e respondia de acordo com aquilo que era a missão dele, de acordo com aquilo que ele tinha ido fazer ou que ele estaria fazendo em determinado lugar. Então eu quero que você guarde isso. Jesus sentiu, Jesus ouviu. O próximo texto está em Lucas, ainda no capítulo 10, no verso 21, e diz assim: Naquela hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então Jesus se alegrou quando ele percebeu ali o contexto do retorno dos discípulos, dizendo o que tinha acontecido, o que através do mover do Espírito, o poder de Deus havia feito através deles. Então, e a primeira fala desse versículo de Lucas 10, 21 é: naquela hora se alegrou Jesus no Espírito Santo, ou exultou Jesus no Espírito Santo. Então guarda isso: Jesus sentiu, Jesus ouviu, Jesus se alegrou. O próximo texto está em Marcos, capítulo 10, verso 21 também. Marcos 10, 21, que diz assim: E Jesus fitando, e Jesus olhando, o amou e disse: Só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele estava dando uma instrução de alguém que queria saber como conseguir a salvação, como conseguir a vida eterna. E o versículo começa: Jesus olhando para ele, fitando em algumas traduções. Então Jesus olhava para a pessoa enquanto ele estava conversando com ela, enquanto ele se comunicava. Então guarda aí: Jesus sentiu, Jesus ouviu, Jesus se alegrou, Jesus olhou. E o último versículo que eu gostaria de deixar aqui como base nessa mensagem de hoje, nessa palavra, nesse compartilhamento, está no Evangelho de João, no capítulo 11,
no verso 35, que diz assim: Jesus chorou. E com isso eu fecho. Jesus sentiu, Jesus ouviu, Jesus se alegrou, Jesus olhou, Jesus chorou. Jesus era um Deus encarnado, Jesus foi humano, foi o exemplo máximo de ser humano nessa terra. Jesus sentiu, ele não vivia alienado daquilo que estava acontecendo ao redor dele. Ainda que ele estivesse numa missão, ainda que ele tivesse uma meta, ainda que ele estivesse caminhando em direção a um outro lugar, naquele contexto da mulher do fluxo de sangue, ele sentiu o toque. Por quê? Porque ele estava ali para viver o momento, ele era um ser humano relacional. Jesus ouviu atento a cada pedido direcionado a ele, a cada fala, a cada ataque, ele ouviu para que, processando aquilo que ele estava ouvindo, ele pudesse se alinhar com o Pai e responder ou não de acordo. Então, um ser humano relacional, nós nos relacionamos com o outro, ouvindo o outro, assim como Cristo ouvia. Jesus, ele se alegrou com as notícias do mover de Deus. Ele não, em momento algum, na palavra de Deus, você ouve que ele se alegrava só com aquilo que ele conseguia fazer. Mas nesse momento, especificamente nesse momento, ele se alegrava com o realizar do outro. E isso a gente precisa ressignificar na nossa vida, parar de querer se alegrar apenas com aquilo que acontece de bom conosco, mas também com aquilo que acontece de bom com o próximo. Jesus olhou com amor. Ele olhou com amor para as pessoas, ele olhava com amor, com compaixão. Então a gente precisa aprender a olhar olho no olho para que as pessoas se sintam atendidas, se sintam ouvidas, se sintam vistas. Ninguém pode passar pela nossa vida como um fantasma, com transparência. Invisibilidade, na verdade. Transparência não, invisibilidade. As pessoas querem ser vistas, as pessoas querem ser notadas, e nós, como representantes do céu, como embaixadores de Cristo, nós precisamos aprender a olhar para as pessoas. Jesus chorou de compaixão. Jesus chorou pela tristeza dos seus amigos, das pessoas que se relacionavam com ele por conta da morte de Lázaro. Então a gente precisa, como a palavra diz, há tempo para tudo, há tempo de chorar com os que choram e de rir com os que se alegram. Então a gente precisa também ter compaixão pelo outro, ter empatia. A empatia é se colocar no lugar dele e chorar quando é preciso. É por isso que o encontro real com Jesus Cristo nos leva a ressignificar nossos relacionamentos, principalmente o nosso relacionamento com o outro. Ele, Jesus, sendo quem é, Deus encarnado com uma missão incrível, agiu exemplarmente com todas as pessoas, ressignificando tudo. Em todo o relacionamento de um ser humano com o outro, ele ressignificou aqui nessa terra, quando esteve aqui nessa terra. E quando nós temos um encontro real com ele, os nossos relacionamentos com Deus, conosco mesmo e com os outros, com o próximo, também são ressignificados. Que essa palavra faça sentido para você e que ela transforme os teus relacionamentos, que ressignifique os teus relacionamentos em nome de Jesus.